Neste módulo, nós trabalharemos parcelamento do solo urbano. De acordo com o plano de ensino, é uma temática extremamente relevante dentro do contexto do direito urbanístico, dentro do contexto daquilo que é objeto de atenção, que é o meio ambiente artificial, meio ambiente urbano. O parcelamento do solo urbano é um instituto jurídico, urbanístico, de tamanha magnitude e que tem tudo a ver aí com a promoção do ordenamento urbanístico que se deseja, que foi aspirada aí pela Constituição de 1988, que é o que se busca. O implemento de medidas que proporcionam efetivamente o princípio da cidade sustentável. Que a cidade em si possa cumprir o seu papel no que diz respeito à função socioambiental e, ao mesmo tempo, impulsiona os mecanismos para que a propriedade ou posse urbana, da mesma forma, possa estar cumprindo a sua função socioambiental. Então, diante desse contexto, nós temos como parâmetro principal da discussão dessa temática a Lei 676 de 1979. Então, o parcelamento, essa normativa é muito no final da década de 80, ela está em vigor até hoje, algumas alterações, e ela está em consonância com a Constituição de 1988, que é posterior. Então, ela foi recepcionada pela Constituição, ou seja, aceita os seus parâmetros pela Constituição, algumas alterações que ocorreram com vigência. E o parcelamento do solo urbano é um dos mecanismos que nós temos à disposição para implementar as diretrizes do Estatuto da Cidade. Então, é em face desta questão, dessa temática que nós iremos abordar, em caráter geral, o parcelamento do solo urbano, por se tratar de uma normativa nacional. E nós, posteriormente, iremos tratar mais especificamente das do município de Boa Vista. Pois bem, aí está uma imagem que mostra uma forma de parcelamento do solo urbano de modo uniforme. Nós observamos aí que dentro do espaço ao redor tem aí uma vegetação natural que está se coadunando aí com a área dentro deste empreendimento. Então, é uma das formas de parcelamento do solo urbano. Poderia afirmar categoricamente que o que a imagem mostra é exatamente uma delas, que é o loteamento. E a gente vai estar tratando do loteamento como uma das principais formas de parcelamento do solo urbano. Pois bem, a lei federal que estabelece o parcelamento do solo urbano, que é a lei que eu mencionei, 6766 de 1999, ela impulsiona, de acordo com com o Estatuto da Cidade, a obrigatoriedade do município estabelecer suas normativas que digam respeito exatamente ao parcelamento do solo urbano. Então, nós observamos que, em nível federal, como norma geral, a lei do parcelamento do solo urbano impulsiona para que o município defina cada zona de seu território, o uso permitidos e índices urbanísticos com as áreas mínimas e máximas de cada lote e os coeficientes máximos de aproveitamento. Então, nós observamos que é uma incumbência do município estabelecer aquilo que pode, aquilo que não pode dentro do ambiente urbano. Então, dentro desse contexto que o parcelamento do solo urbano aborda essa questão. Então, nós observamos que, em termos de legislação municipal, que busca atender os pressupostos aí, não só do Estatuto da Cidade, mas do parcelamento do solo urbano, nós visamos, na realidade atual, a existência de uma lei orgânica, que é como se fosse a Constituição do município. Nós temos um plano diretor, exatamente da peculiaridade, com base na exigência constitucional e do Estatuto da Cidade. Boa Vista entra em vários parâmetros daqueles que considera exigível a figura deste instrumento
política urbana. Nós temos a lei do parcelamento do solo urbano do município de Vista, nós temos a lei de uso e ocupação do solo, lei de edificações, código de possuras, etc. Então, no âmbito de cada município do Brasil, nós podemos observar as peculiaridades de acordo com a sua respectiva realidade. Então, nós podemos observar, por exemplo, que nem todo município tem plano diretor. Nós podemos observar que pode ter plano diretor que englobe o parcelamento do solo urbano, ou mesmo a lei de uso e ocupação do solo. Então, vai depender da peculiaridade do município, do interesse, da medida de política pública a ser adotada por aquele município que seja mais conveniente de acordo com a realidade. Exatamente pelo fato, de acordo com o artigo 30, como ente federado, legislar sobre os assuntos de interesse local. Então, em face dessa peculiaridade, nós observamos a missão precípua do município, e aí eu reforço de novo que cabe a este ente federado a principal responsabilidade no tocante à busca e implementação de medidas que tendem a promover o adequado ordenamento urbano de acordo com os preceitos maiores da Carta Constitucional de 1988. Esse mapa mental tem a fonte aqui indicando, eu acho bastante elucidativo. Ele mostra a inter-relação entre o espaço urbano e rural. Nós observamos, por exemplo, que o Estatuto da Cidade já impulsiona a necessidade dos planos diretores buscar uma integração, uma complementaridade, uma interação efetiva entre o ambiente urbano e o ambiente rural. Então, em face desta peculiaridade, nós podemos observar, até a imagem mostra isso, que considera como espaço urbano a área de elevado adensamento populacional, composta por habitações aglomeradas que formam as cidades. E o espaço rural, por sua vez, é a área de baixo adensamento populacional, na qual se destacam assentamentos e pequenas propriedades rurais, evidentemente. Então, uma outra observação que se faz em relação a essa temática é que espaços com diferenças dinâmicas sociais e econômicas e que mantêm relações entre si. Então, é o que nós observamos, a necessidade entre o urbano e o rural de interrelacionarem, de estarem ativos, compactuados. No plano diretor, um dos mecanismos que pode propor essa interação, essa ação harmoniosa entre essas duas formas de espaço. Em face dessa questão, nós observamos como peculiaridade do espaço urbano destaque para algumas atividades, entre as quais a produção industrial, comércio, prestação de serviços. Então, condensa de forma significativa dentro do espaço da cidade uma gama expressiva exemplificarmente, de indústria, de comércio, de atividades em geral. O que é diferente do espaço rural, que destaca mais a atividade agropecuária, agroindústria, extrativismo, etc. A diferença, então, que nós observamos entre o espaço urbano e rural, é importante nós compreender, nós iremos estar falando sempre sobre isso, mas esse mapa mental, ele mostra que de forma bem simples, que no caso do espaço urbano, nós temos aqui uma menor abrangência espacial, ou seja, ocupa uma área menor, que qualquer imagem que possa diferenciar de município para município, nós podemos observar exatamente que a área rural é muito maior do que a área urbana. Então, a diferença espacial é exatamente nesse contexto. Por quê? Porque a área urbana em si, ela condensa uma porção territorial muito menor dentro do município. No entanto, existe uma maior dinâmica econômica, ou seja, a movimentação econômica dentro do espaço urbano é muito maior do que no espaço rural, exatamente pela quantidade de meios econômicos ali circundantes. No caso da área rural, nós temos uma maior abrangência espacial, ou seja, o território coberto pela área rural é muito maior.
Em contrapartida, nós temos uma menor dinâmica econômica. Não há uma dependência direta do espaço urbano para o fomento, como destinação, como fomento, como forma de operacionalização da atividade primária produzida aí dentro do contexto da área rural. Ok. Reforçando o que já foi abordado em termos de mapa mental, nós temos aí a grande diferença entre ambiente urbano e rural. É preciso reforçar que aquilo que foi falado envolve o aspecto geral, mais fácil de ser visualizado, evidentemente. Só que, sob o ponto de vista técnico-jurídico, nós observamos especificamente técnico, nós observamos a existência de dois critérios que diferenciam um de outro. Por que nós estamos falando e repetindo situações envolvendo o ambiente urbano e rural? Porque o cerne da disciplina é direito urbanístico, que envolve exatamente as relações, aquilo que ocorre dentro do ambiente da cidade. Então, a preocupação direta é exatamente o ambiente urbano. E aí nós precisamos realmente distinguir o ambiente urbano e rural para delimitarmos aí o alcance e o que pode e o que não pode ser considerado como tal. Então, existem juridicamente dois critérios que estabelecem a diferença de um e de outro, que é o critério da localização e o critério da destinação. O critério da localização é aquele em que é considerado como rural o imóvel situado fora do perímetro urbano, conforme lei municipal. Ou seja o plano diretor, seja a lei de uso e ocupação do solo, lei do parcelamento do solo urbano, alguma norma, lei orgânica do município, alguma norma municipal pode estabelecer exatamente isso, o que é rural e o que é urbano efetivamente. Então, dentro desse contexto, nós podemos observar exatamente isso. Então, a partir do momento que a lei municipal estabelece, por exemplo, e nós já falamos em outro momento, o perímetro urbano, que é a área urbana propriamente dita e a área de expansão urbana, nós podemos observar por exclusão que o resto, ou seja, aquilo que sobra é exatamente a área rural. Então é nesse contexto que nós podemos entender que, pelo critério da localização, a própria normativa municipal estabelece o que é e o que não é. Okay? Diante da localização, se dentro do espaço urbano, se dentro do espaço rural. Ok? Além dessa abordagem que eu acabei de falar a respeito da norma municipal, nós temos alguns exemplos que nós podemos depreender da própria Constituição da República Federativa do Brasil, que são os artigos 181, que trata do uso campeão especial urbano, e o artigo 191, que trata do uso campeão especial rural. Então, dessa contextualização, nós observamos que a Constituição estabeleceu nesses dois dispositivos o que considera como uso campeão especial urbano, né, qual que é a sua peculiaridade, ou seja, envolve exatamente a localização daquele imóvel, e no caso do uso campeão especial rural, exatamente a sua aplicabilidade, a sua incidência, evidentemente, tem correlação com a localização que está aquele imóvel, objeto de uso campeão. Não bastasse isso, nós temos também uma lei, a Lei 9.393 de 1996, que estabelece regras sobre o Imposto Territorial Rural, que é o ITR. Então, dentro desse dispositivo, que é o artigo 1º, parágrafo 2º, há uma menção a respeito exatamente que a localização do imóvel seria base para a cobrança do ITR. É uma situação que poderia permitir a cobrança, evidentemente, levando em conta essa temática. No entanto, nós temos posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, que considera a destinação econômica, com base no Decreto-Lei 57 de 1966, que estaria em vigor ainda, como critério a ser levado em consideração. Ou seja, ao invés de adotarmos o critério da localização para a cobrança do ITR, deve, de acordo com o STJ, se pautar pelo critério da destinação. No caso, se a destinação é econômica, necessário se faz cobrar o ITR, mesmo o imóvel rural estando localizado dentro do ambiente urbano. Então, existe essa possibilidade que deve ser levada em consideração. Um outro parâmetro que leva em consideração a localização é exatamente a própria lei do parcelamento do solo urbano,
E aqui no final eu errei o ano da lei, que é 1979. Então, no artigo 3º estabelece indicativos da demonstração de que a própria lei do parcelamento do solo urbano especifica que a localização é um indicativo aí para diferenciar o urbano do rural. Em contrapartida, nós temos o critério da destinação. E pelo critério da destinação, independe da localização, ou seja, em qualquer localização pode ser rural como pode ser urbano. Então, nós podemos observar em situações assim, em que as características do imóvel pode ser toda de imóvel urbano, mas está localizado numa área rural e vice-versa, ou seja, uma fazenda que exerce uma atividade agropecuária dentro do ambiente urbano, mas que pela sua destinação econômica voltada para a agropecuária seria considerado como rural. Ok? Então, pelo critério da destinação, nós deveremos levar em consideração a finalidade ou o destino. Se a finalidade econômica é para a agricultura, se é para pecuária, se é extrativa, extrativa dos recursos naturais, se é agroindustrial, etc. Ou seja, voltado para a atividade propriamente rural. Então, se a destinação é nesse sentido, observa-se exatamente a diferenciação entre área urbana e área rural. Nesse ponto é interessante nós observarmos que um dos aspectos mais relevantes para a configuração de área urbana e rural, além da tratativa da responsabilidade do município no que diz respeito à área urbana, é exatamente poder, no caso da União, cobrar aí o imposto devido do imóvel que pode ser considerado como área rural, que é o ITR. Então, exemplo aí do critério da destinação para a diferenciação da atividade da zona urbana ou rural, da área urbana ou rural. Nós temos aí o Estatuto da Terra, que é a Lei 4.504 de 1964. Nós temos a Lei 8.629 de 1993, que trata da reforma agrária. Nós temos a Lei 8.249, que trata da locação de imóveis urbanos. Nós temos a Instrução Normativa do Ministério do Meio Ambiente número 2, de 5 de maio de 2014, que estabelece mecanismos de operacionalização do Cadastro Ambiental Rural, que é um mecanismo, é um instituto dentro do Código Florestal vigente, que é melhor explicado lá na disciplina de Direito da Flora e Unidade de Conservação. Então, esses são alguns exemplos do critério da destinação. É importante nós observarmos que uma discussão sobre o que é mais aceito. Então, nós temos civilistas, eles posicionam, regra geral, que o critério mais adequado seria o critério da destinação. No entanto, existe um outro posicionamento que afirma depender do caso concreto da casuística, que envolve aí a atuação, interação, interesse dos entes federados de acordo com a sua peculiaridade. Então, vai depender efetivamente de normativo. Então, esse depende do caso concreto, talvez seja a medida mais adequada. Eu me posiciono nesse sentido, exatamente levando em consideração, por exemplo, que incumbe ao município estabelecer as regras de cunho local, em especial o ordenamento urbano, de acordo com a Constituição Federal. Está lá no artigo 30 da Constituição, no artigo 182. Então, o município é o principal ator para delimitar aquilo que deve ser feito, aquilo que deve ocorrer dentro do ambiente urbano. Então, a partir do momento que o município estabelece nas suas normativas o que é urbano e o que é rural, ou mesmo, a partir do momento que ele estabelece tão somente o que é urbano, o resto, o que sobraria, evidentemente, seria rural, deve ser levado em consideração, até porque é incumbência do município cobrar os seus impostos devido naquilo que diz respeito ao ambiente urbano, dentre os quais nós temos aí o IPTU. Ok? A mesma coisa deve ser levada em consideração para a cobrança do imposto territorial rural. Então não é pacífica essa temática, mas o que interessa é exatamente isso. A partir do momento que tem normativa, essa normativa não é questionável, dependendo do interesse do poder público, nós podemos observar
se há ou não possibilidade de cobrança. Então, dependendo do caso concreto, pode ser judicializado. Vou dar um exemplo aqui de uma fazenda que não sofreu ainda parcelamento do solo para fins urbanos, ou seja, a fazenda não foi dividida, muito embora ela seja contígua à área urbana ali, ela possa fazer parte, inclusive, da própria área urbana, ou mesmo da área de expansão urbana, dentro de uma delimitação normativa municipal, mas pode acontecer da União bater a tecla no sentido de fazer com que aquele imóvel pague o ITR, exatamente porque é exercido naquela fazenda que não sofreu parcelamento do solo, é exercida uma atividade econômica de agropecuária, por exemplo. Então, mas pode acontecer do município também, né, demandar e exigir aí do proprietário o pagamento de IPTU numa situação como essa, tudo é possível. Então, vai depender do caso concreto. Eu acho que essa, fundamentadamente, é a medida técnica mais adequada para diferenciar o ambiente urbano e rural. Aí nós temos duas imagens bem significativas daquilo que envolve a temática deste módulo, que é parcelamento do solo urbano. Do lado esquerdo nós temos um loteamento clandestino, em que a prefeitura ela adotou medidas coercitivas no combate à comercialização, em especial a comercialização de imóveis sem a devida aprovação urbanística adequada. Nós vamos observar que isso é passível de responsabilidade administrativa, ambiental, administrativa, urbanística e ao mesmo tempo pode configurar crime. Então, nós podemos visualizar, tá meio difícil de ver aqui, mas tem um registro aqui da Lei do Parcelamento do Solo Urbano, a Lei Federal, e o artigo 37 da lei. Então, foi considerado clandestino exatamente por não estar cumprindo as regras que são exigíveis sob o ponto de vista urbanístico por parte do respectivo município. Nós temos aqui um outro exemplo de um loteamento que foi embargado. Não há uma diferença significativa entre essas nomenclaturas, loteamento clandestino para loteamento irregular, para loteamento ilegal. O que nós podemos observar é exatamente o seguinte: todas essas situações que eu acabei de apontar são exemplo aí de descumprimento da norma urbanística aplicável. Então, a partir do momento que isso ocorre, são situações que são passíveis de responsabilização estatal, de quem é o responsável, de quem são os responsáveis. Então, são situações essas vedadas, ou seja, proibidas aí pelo ordenamento jurídico, urbanístico e ambiental brasileiro. Existe uma outra peculiaridade importante de nós observarmos, exatamente aquela em que, num determinado contexto, o município entendeu por bem de ampliar sua área urbana, ou mesmo ampliar sua área de expansão urbana. Então, em face disso, uma norma municipal pode abranger uma área territorial, um perímetro urbano maior do que já existia. E nesse perímetro maior, ele simplesmente pode assambarcar ou englobar áreas que até então eram consideradas como áreas rurais ou zonas rurais. Então, pode envolver aí uma ou várias propriedades rurais que estariam na circunvizinhança do perímetro territorial do município anteriormente considerado. E com essa ampliação da área urbana, passou a ser considerado para o município como área urbana. No entanto, é interessante nós observarmos exatamente o seguinte: só pode ser considerado a destinação efetiva como urbano a partir do momento que houver uma audiência do INCRA. Essa audiência fala em oitiva, uma manifestação do INCRA, né? Não é a audiência judicial, vamos assim dizer, que o vigente, nada disso. A própria norma estabelece exatamente que o INCRA tem que se manifestar em situações assim, ou mesmo do órgão metropolitano, em área metropolitana, se for o caso, ou que envolve um mega conglomerado de cidades circunvizinhas que têm uma relação em comum.
Isso se houver, evidentemente. Onde se localiza o município e da aprovação da prefeitura. Ou seja, numa situação dessa, para tecnicamente uma propriedade rural, que até então era rural e passou a englobar uma área urbana, o que ocorre na prática é exatamente que o dono desse imóvel, ele pode efetivamente, se houver aprovação do município, exatamente o que? Buscar a transição, a transformação na matrícula do imóvel, daquele imóvel que é considerado rural para ser considerado urbano. E aí ele entra com um requerimento, por exemplo, para parcelamento, para fazer ali um loteamento, vários loteamentos, conforme a situação. Então, no caso como esse, o primeiro passo é exatamente o que? É transformar formalmente, ou seja, dentro do contexto da norma vigente, em especial no âmbito do município, transformar aquele imóvel que lá na matrícula inserida no tabelionato de registro de imóvel, está lá como imóvel rural, ser transformado em imóvel urbano. Precisa de uma manifestação do INCRE, aí com o trâmite dentro do município, com a provocação aí do tabelionato de registro de imóvel, a inserção, a verbação dessa informação nova. Sim, o imóvel passa a ser considerado para todos os fins legais como imóvel rural. Então, esse exemplo que eu citei, para fomentar a possibilidade de um parcelamento do solo posterior de uma fazenda que passou a se integrar um ambiente urbano, tem que se vencer esse estágio. Até porque, posteriormente, antes disso, o imóvel ele teria que pagar, entre outras obrigações, o ITR. E aí passaria a ser cobrado o IPTU, no primeiro momento. Então, nós temos esse estágio burocrático, que é exatamente a transformação daquele imóvel rural em imóvel urbano nos documentos do imóvel, para depois buscar aí a concretização do eventual parcelamento do solo. Nós temos também uma outra situação em que eu fiz um comentário a respeito da possibilidade de existência de imóvel rural dentro do ambiente urbano. Então, se o critério a ser adotado é o critério da destinação, como é um estágio que nós observamos nessa primeira situação, do imóvel que era rural, passou a integrar um ambiente urbano, tem que mudar a documentação dele, primeiramente, para depois se buscar o eventual parcelamento do solo. Nesse exemplo aqui, o imóvel, por exemplo, não teria interesse, o proprietário não teria interesse em fazer o parcelamento, mas ele passou a integrar o ambiente urbano. Numa situação como essa, nós podemos observar, de acordo com o Código Florestal vigente, que a Lei Federal 2.651 do ano de 2012, é exigível todas as obrigações inerentes à propriedade rural. Além do pagamento do IPTU, porque não desconstituiu a obrigatoriedade de ser propriedade rural, nós temos aí a exigência de velamento, de obrigação, de tutela, de proteção da reserva legal. Então, não desobriga a propriedade rural de cumprir as regras inerentes à reserva legal. E isso só ocorre, ou seja, não seria mais exigível a reserva legal a partir do momento que houver efetivamente o parcelamento do solo urbano. Então, nessa situação anterior, aqui, em havendo interesse de parcelamento do solo, só a desobrigação da reserva legal, que varia o tamanho de acordo com o Código Florestal, de 80% da propriedade, de 20% da propriedade, 35% da propriedade. Só retira-se essa obrigatoriedade a partir do momento que há aprovação por parte do município do parcelamento do solo para fins urbanos. Então, além da mudança documental do imóvel que era rural a integrar o patrimônio urbano, nós observamos que só desconstitui a obrigatoriedade da reserva legal a partir do momento que o município devidamente aprova o parcelamento. Ok? Isso tem implicações financeiras também, né? Então, por quê? Porque a reserva legal é uma limitação do direito de propriedade. Ela limita o uso da propriedade como um todo. E limita,
e se puder usar para fins urbanos, tem toda uma implicação. Exatamente por quê? Porque passa a poder usar efetivamente maior área. Contrapartida tem um ônus, e o ônus é exatamente o ônus financeiro, pagamento de IPTU por toda essa área. Até porque a gente vai falar aí, a gente se trata, não só no direito ambiental como no direito da flora e unidades de conservação, que tanto a reserva legal quanto a área de preservação permanente, não utilizadas por limitações legais, ou seja, a própria lei estabelece mecanismos de limitação do exercício do direito de propriedade, não se deve pagar impostos, exatamente por essas limitações. Então, numa situação como essa, a reserva legal, o proprietário rural não pagaria o imposto em relação a ela se não utiliza. E aí, a partir do momento que é desconstituída essa obrigação, passa a ser obrigado aí a pagar nessa área que era considerada reserva legal o imposto devido, só que para o município. Por quê? Porque foi transformado em área urbana e foi efetivada aí com o parcelamento do solo. Um outro ponto que eu destaco nesse momento é a caracterização do interesse público para fins de atendimento, em especial das pessoas carentes, necessitadas, aqueles que não têm condições financeiras. Então nós destacamos cada vez mais emergente na norma urbanística exatamente o fomento de atividades de operacionalização econômica, financeira, medidas de política pública, atender esse público efetivo, com parcelamentos dos solos vinculados a planos e programas habitacionais públicos, e ao mesmo tempo a realização de regularizações de parcelamento e de assentamentos. Então, o que nós observamos exatamente que a perspectiva de atender essa demanda sempre crescente na cidade, demanda por habitação digna, habitação que atenda às condições da sadia qualidade de vida, é o que nós podemos ver exatamente a configuração do interesse público, que justifica, por exemplo, e é o que a gente já vem falando, a mitigação de algumas regras. Então, são situações mais simples, teoricamente, que busca aí a satisfação dos interesses de ocupações aí, que inicialmente foram irregulares, ou ao mesmo tempo que é o que se deseja é a realização de planejamento da ocupação espacial para fins de interesse público, como é o caso da Zona Especial de Interesse Social, que às vezes de proporcionar mecanismos antecipadamente, exercer uma política pública de assentamento urbano adequado, coerente, preventiva, ou seja, busca-se primeiro uma área, dota aquela área de todos os mecanismos necessários para sua implementação como uma forma de parcelamento do solo urbano, e, posteriormente a isso, fazer realmente para quem precisa. Isso é o que se deseja. A norma prevê essa modalidade, mas também prevê a possibilidade aí de regularização fundiária. E aí, feitas essas abordagens iniciais, nós vamos comentar algumas definições que são importantes dentro do contexto do parcelamento do solo urbano. Parcelamento do solo urbano, que no âmbito federal nós temos aí os principais exemplos, são o loteamento e o desmembramento. Então, essas duas modalidades são extremamente significativas, ela vale para o Brasil como um todo. Nada impede, por exemplo, que os municípios legislem no âmbito do seu interesse local, ampliando as possibilidades de parcelamento do solo urbano, que é o que ocorre em Boa Vista. Nós temos outras formas de parcelamento do solo urbano que serão tratadas no momento adequado dentro da disciplina. Nesta ocasião, nós iremos tratar algumas peculiaridades gerais do loteamento e do desmembramento, sendo que loteamento é a subdivisão de gleba em lotes para edificação, com abertura de novas vias de circulação, logradouros públicos ou prolongamento, modificação ou ampliação das vias existentes. Então, hoje nós podemos antever que loteamento é a principal modalidade de parcelamento do solo, exatamente pelo fato de partir do pressuposto que vai ser inserido uma nova estruturação naquela área. Vai ser possibilitado exatamente todo um mecanismo que justificaria, por exemplo, a criação de um bairro. Exatamente por isso que nós abordamos aí, nós explicamos
que envolve, por exemplo, subdivisão de uma gleba em lotes, ou seja, a partir do momento que a área ela não há qualquer tipo de subdivisão, não há qualquer tipo de estruturação, não há qualquer tipo de ambiente de circulação, ou mesmo a existência de logradouros, ou seja contígua, ou se beneficie de áreas urbanas circunvizinhas, necessário se faz exatamente dividir uma área maior em áreas menores, que são originárias aí de glebas. E essas áreas menores dão origem aí aos loteamentos, que são subdivididos em lotes. E a destinação desses lotes, evidentemente, de acordo com os parâmetros que nós já falamos até agora, da Constituição e do Estatuto da Cidade, é para fins de edificação. É a lógica de se dividir uma área para fins urbanos, exatamente para ocupação, para intervenção antrópica. Mas o loteamento, uma das questões mais significativas para exemplificá-lo é exatamente a abertura de novas vias de circulação, ou seja, naquela área não existem ruas, não existem avenidas, vai se fazer exatamente para possibilitar o acesso à circulação das pessoas, a circulação no trânsito em relação a essa nova área. Então, são situações essas significativas para diferenciar loteamento, por exemplo, de desmembramento. Então, tem que ter novas vias, tem que ter novos logradouros públicos, ou fazer parte aí de um prolongamento, quer dizer, não existe, mas é uma sequência, é um prolongamento, é uma sucessão, dá-se uma continuidade naquilo que já existe. Ou seja, mas fazendo novas vias, por exemplo, modificando ou ampliando aquelas existentes. Então, no contexto do loteamento, nós observamos exatamente uma figura que deve ser destacada. Novo, tudo é novo. Tudo é novo, tudo deve ser incorporado, tudo deve propiciar exatamente os meios para que aqueles lotes, que é a unidade menor aí do loteamento, aqueles lotes possam ter toda uma interligação, né, de acesso, de locomoção, de benefícios com prestação de serviços públicos, com existência de praças, de áreas verdes, etc. Como uma das formas também de loteamento que a estabeleceu de forma mais recente, com a alteração da lei do parcelamento do solo urbano, é o loteamento de acesso controlado. Essa é uma forma mais recente, que é um tipo aí de loteamento, que aprova-se o loteamento, evidentemente, com todas as regras relacionadas ao loteamento. No entanto, existe uma particularidade desse loteamento de acesso controlado, que é exatamente quando o município entende que é o caso que naquela localidade, naquele loteamento, deve ter um controle maior. É um controle maior, mas não pode necessariamente impedir, não pode efetivamente cercear o direito de ir, vir, ficar, permanecer das pessoas ou mesmo de veículos automotores em geral. Em especial para que são residentes daquela área, daquele loteamento. Mas esse acesso controlado, ele deve realmente ter, por exemplo, uma guarita que permita ali o acesso, a circulação de pessoas que não são residentes, mas que devem necessariamente se identificar. Então faz-se o controle do acesso de quem está entrando, o acesso de quem está circulando, ou mesmo daqueles que já sejam efetivamente cadastrados, que aí não precisa ser identificado, né? Apresenta só, a partir do momento que existe o cadastro, há a constatação de que já está cadastrado naquela localidade, fazer circular naquele loteamento sem maiores problemas. A outra modalidade de parcelamento significativo incorporada pela lei do parcelamento do solo urbano é o desmembramento. Desmembramento nada mais é do que a subdivisão da gleba em lotes. Até aqui é a mesma coisa da subdivisão da gleba em lotes para edificação. Então nós podemos observar exatamente que a mesma coisa é o loteamento. Então a finalidade principal da divisão de uma gleba em loteamentos, e esses loteamentos são subdivididos em lotes, evidentemente, é para edificação. Esse é o fundamento maior. No entanto, nós observamos que no caso do desmembramento deve necessariamente
aproveitar o sistema viário existente e não implique na abertura de novas vias e logradouros públicos. Então, diferente do loteamento, no caso do desmembramento, aproveita-se tudo. Então, parte-se do pressuposto que o desmembramento é uma área menor. Então, o loteamento, por uma área maior, necessário se faz a concretização de novas vias, de novos logradouros públicos. Por quê? Porque a demanda é muito maior, porque a área que foi efetivamente loteada é muito maior. Então, nessa perspectiva, nós deveremos levar em consideração que o loteamento, em tese, ele envolve uma área muito maior do que o desmembramento, ok? Então, no caso do desmembramento, necessário se faz aproveitar o sistema viário existente. Exatamente porque não implica em abertura de novas vias ou logradouros públicos, nem prolongamento, modificação ou ampliação dos já existentes. Então, no caso do desmembramento, em se tratando teoricamente de uma área menor, vai se aproveitar as ruas, vai se aproveitar as vias públicas, simplesmente vai permitir, de acordo com a área menor, o acesso daqueles lotes que foram desmembrados aos sistemas já circunvizinhos. Por exemplo, no caso do o desmembramento pode ser uma área maior dentro do loteamento, que não foi dividida em lotes. Então pode acontecer do loteador, o interessado, o proprietário da área que fez o loteamento, reservar uma área maior para si, né, com a finalidade de usar posteriormente, ou depois querer desmembrar. Então essa área maior seria uma área significativa maior, mas dentro do loteamento, mas que não teria aí a sua subdivisão em lotes, efetivamente. Então essa área maior, ela pode posteriormente ser objeto de desmembramento. Então nós podemos observar que o desmembramento ele pode ser originário de um loteamento, ok? E o lote em si é a estrutura mínima dentro do loteamento do desmembramento, exatamente pelo fato dele ser um terreno com infraestrutura básica, respeitadas as dimensões estabelecidas nas normas municipais. Então, lote é a unidade física menor do loteamento ou do desmembramento. É o imóvel urbano propriamente dito. Então, essa unidade é exatamente a unidade que deve ser respeitada. E aí a normativa do município, que estabelece o que pode, o que não pode, o tamanho, as dimensões, os coeficientes de uso, por exemplo, o coeficiente de construção, o coeficiente de área livre que deve ter cada imóvel, urbano, finalidade comercial, industrial, mesmo residencial, conforme a situação. Então, o lote é considerado como tal a partir do momento que cumpre as normas urbanísticas correlatas. Ok? E aí está uma imagem com a devida fonte, indicando aí um loteamento. E aí há uma divisação, um croquis, que mostra os imóveis dentro dessa área como um todo. Aqui nós podemos observar que essa imagem mostra um loteamento, morada dos deuses, e nesse loteamento nós encontramos aqui algumas áreas maiores. Essas áreas maiores, sem conhecer o projeto, evidentemente, nós podemos definir que uma delas ou duas delas, talvez, possa ser considerada como área institucional, que nós iremos falar mais à frente, que seria a área pública, dentro do empreendimento privado, de um loteamento, e até mesmo do desmembramento, mas pode ser considerado como também uma área que o loteador quis reservar para si, sem ser loteado. Então aqui, por exemplo, onde eu estou marcando com o cursor, poderia, no futuro, ser objeto de desmembramento. Vai que o empreendedor reservou para si esse imóvel e no futuro ele queira fazer um desmembramento. É possível? Sim, ele pode dividir essas áreas em lotes maiores, né, maior do que os que estão próximos aqui nessa circunvizinhança, e aí um ou outro pode fazer essa divisão no meio, de um fazendo fundo com o outro, e os imóveis do lado direito ter acesso a essa rua, né, dos da frente, acesso a essa a rua aqui, e os da lateral, da mesma forma, acesso aqui, ou seja, aproveita-se as vias existentes, aproveita-se os logradouros existentes. Então não há que se falar, se o empreendedor quisesse no futuro de dividir esse imóvel, ele de se poder teoricamente se aprovar aí o desmembramento, ok? Isso dentro do contexto do loteamento.
é uma possibilidade, mas não necessariamente precisa ser de loteamento. Nós podemos ter uma área rural que posteriormente foi inserida no ambiente urbano, como nós já falamos, e aí o dono da área, ao invés de se fazer um loteamento, essa área está limítrofe está dentro da área urbana, mas ele quer fazer tão somente um desmembramento de parte da sua área. É possível? Sim, é possível, desde que haja o aproveitamento das vias dos logradouros existentes e não implique em qualquer prolongamento daquilo que já existia. Ok? Então essa é uma abordagem importante. Uma outra definição relevante dentro desse contexto do parcelamento do solo urbano é exatamente em relação à infraestrutura básica dos parcelamentos, que podem ser e ter no mínimo. É uma situação que deve ser observada. Em caráter geral, nós temos equipamentos de escoamento pluvial, ou seja, para a água da chuva. Tem que ter os mecanismos que propiciam exatamente o escoamento da água da chuva na implantação dos desmembramento e loteamento. Iluminação pública, do mesmo modo. Então, todo loteamento ou qualquer forma de parcelamento do solo urbano tem que propiciar a iluminação pública, exatamente para facilitar aí a prestação de serviço nessa matéria aí para quem for adquirir esses imóveis no futuro. O esgotamento sanitário, então se existe o sistema público de tratamento de esgoto, tem que fazer a devida interligação desses esgotamentos sanitários, salvo se na localidade não existir, outros meios poderão ser aprovados por parte do município, como por exemplo a construção de fossas, com o devido controle do poder público. Todo caso, abastecimento de água potável é uma exigência legal também, que tem que estar disponibilizado, até porque não tem como se aprovar e não tem como se manter ali um imóvel, em especial no ambiente urbano, sem uma água fornecida pelo sistema. Além da iluminação pública, nós temos o fornecimento de energia elétrica pública e domiciliar para atender as demandas mais particulares ali dos imóveis. Nós temos também, no caso em especial dos loteamentos, a concepção e a construção de vias de circulação. No caráter geral, nós observamos que esses são os equipamentos necessários para todo e qualquer parcelamento do solo. No entanto, nós observamos uma particularidade em relação à zona habitacional de interesse social. Em razão dessa peculiaridade dessa zona habitacional de interesse social, e nós já falamos sobre o interesse social, é que é exigível as vias de circulação do mesmo modo, o escoamento pluvial, a rede para abastecimento de água potável é uma condição essencial e, ao mesmo tempo, soluções de esgotamento sanitário de energia elétrica domiciliar. Então, necessário se faz para aprovação, por exemplo, da Zona Especial de Interesse Social, que haja antecipadamente o saneamento dessas condições, que são mais simples, vamos assim dizer, do que aquelas que estão estabelecidas aqui em caráter geral. Enquanto que uma é exigível aí, por exemplo, o esgotamento sanitário, a outra fala em soluções de esgotamento sanitário e energia elétrica domiciliar. Então, uma é mais restritiva e outra menos restritiva, vai depender do caso concreto e aprovação do poder público municipal. Uma outra definição extremamente importante nesse contexto, que nós iremos estar falando a todo momento, seja aqui no módulo tratando do parcelamento do solo, seja no módulo que nós iremos trabalhar sobre a política urbana do município, que são os equipamentos públicos. São considerados como equipamentos públicos, primeiro, os comunitários, e segundo, os considerados urbanos. Nos equipamentos públicos comunitários, nós temos aqueles que são destinados à educação, cultura, saúde, lazer, como por exemplo um educandário, uma escola de segundo grau, ou mesmo universidade, educação em geral, educação pública especificamente. Nós temos atividades de cultura, nós temos aí, por exemplo, um centro de convenções, nós temos aí um teatro, nós temos aí um anfiteatro, atividade de saúde, um posto de saúde, um hospital, uma clínica pública, evidentemente. Então,
atividades de lazer, são praças, centro poliesportivo, etc. Então são situações mais gerais de atendimento aos interesses fundamentais do cidadão. Então por isso que são considerados comunitários. De outro modo, nós temos como equipamentos públicos urbanos o abastecimento de água, serviços de esgoto, energia elétrica, água pluvial, rede telefônica e gás canalizado. São esses os exemplos de indicativo daquilo que são considerados como equipamentos públicos urbanos. Então existe essa diferenciação, mas todos eles estão dentro do mesmo contexto que envolve exatamente os equipamentos públicos. Nesta imagem, a princípio ela já foi repetida, deixa eu só ver aqui um detalhe. Não. Parece. Muito parecido. Pois bem, então nesse detalhe aqui nós podemos ver uma forma de parcelamento do solo urbano. Aí cada um pode se fazer a pergunta e dar a resposta. Aqui qual que é a visualização que nós podemos ter aqui? Exatamente que isso seria loteamento, porque essas vias não existem. Nós podemos ver aqui a circunvizinhança. Essas vias foram produzidas, tanto é que possibilitaram a divisão dos lotes. Não se aproveitou as vias existentes, até porque esse aqui é um empreendimento único, grande por sinal, aparentemente até um condomínio fechado, que existem algumas particularidades em relação ao condomínio fechado, mas não deixa de ser uma forma de parcelamento do solo urbano. Ok? Então, no primeiro momento é isso. Nós iremos dar continuidade em outro vídeo.